chamo Afonso Celso Pinto Nazário. Eu entrei na Escola Paulista de Medicina em 1978. A gente ainda estava na época da ditadura. E me formei em 83. Durante os 6 anos do curso médico, todo ano a gente teve greve. Porque a gente estava em franca... Já estava flexibilizando um pouquinho a ditadura, mas não era tão intenso como na década de 70 a opressão, mas ainda tinha bastante. Então, meu curso médico, a gente conseguiu terminar a contento. A gente teve bastante prejuízo, porque todo ano a gente tinha uma greve. E a greve na época era por melhores condições de ensino, um hospital São Paulo melhor estruturado, uma pauta um pouco diferente das últimas greves. Já no 4º ano do curso médico, um pouquinho antes disso, no 3º ano do curso médico, a gente fez eu e um grupo de colegas fizemos um curso na Liga de DST da Faculdade de Medicina da USP. E na época a gente perguntou, mas por que na Escola Paulista a gente não pode ter uma liga desse tipo? Porque, diferente talvez do que seja hoje, o curso na época era muito teórico. A participação prática mesmo, a gente só começava um pouquinho no 4º ano e bastante no internato, 5º e 6º ano. A gente achava que a gente teria que estar inserido na parte prática médica bem mais cedo, no 2º, 3º ano. Daí, basicamente, eu e um colega meu que depois fez infectologia, o Dr. Carlos Alberto Pires Pereira, que era da minha turma também, a gente pensou em montar dentro da Escola Paulista, na época não tinha Unifesp, né, uma liga aos moldes da liga da USP. Já teve essa liga na escola, tinha décadas nos anos 40, que era ligada à dermatologia. Na época a gente chamava de doenças venéreas, né? Hoje a gente chama infecções sexualmente transmissíveis, na época era doenças sexualmente transmissíveis. E a gente começou a entrar em contato com vários docentes para tentar montar esse serviço de combate às DST, que eram muito frequentes. Entre a ideia de montar essa liga e realmente ela iniciar, foram 2 anos. A gente teve contato com professores titulares da urologia, dermatologia, ginecologia, infectologia. Na época o diretor da escola era o infectologista, e foi uma luta para montar. E o principal motivo é que teria que ser no horário extracurricular, após as 4 da tarde, na época. E nessa época não tinha mais docente, a gente não tinha mais um docente trabalhando aqui no nosso campus. E a gente estava quase desistindo quando um professor da ginecologia, que nem está mais na escola já há muito tempo, o professor Pérez, resolveu assumir e ficar conosco, que era obrigatório. Nós éramos alunos, né? Tem que ter um médico e sendo uma universidade, uma faculdade de medicina, um professor ali conosco. E ele topou e a gente começou a funcionar essa liga, que depois veio a ser a liga mais antiga da escola, né? Isso foi, eu entrei em 78, 79, 80, 81, começou em 81, 82. Eu fui o primeiro presidente e o Dr. Carlos Alberto Pires Pereira foi o primeiro vice-presidente. E depois, felizmente, essa liga se manteve e o aluno dava injeção, na época bezetacil, tirava sangue para fazer as sorologias, atendia o paciente sob supervisão com o médico. Aí começou a vir vários preceptores da gineco, da dermato, da urologia, e ela vingou e continua até hoje. E com orgulho a gente pode falar que foi a primeira liga dos alunos da Escola Paulista, pelo menos nos tempos mais modernos. Então nessa época eu já tinha uma certa propensão a fazer ginecologia, e a partir do 4º ano, na minha época, tinha concursos para maternidade. Não era só na Escola Paulista, mas na maioria das escolas médicas, a atividade prática era muito tardia. Então o aluno queria fazer parto mais cedo, atividade em obstetrícia mais cedo, que só teria no 5º, principalmente no 6º ano.
Então era muito comum na minha época os alunos que já tinham uma propensão a fazer ginecologia e obstetrícia fazerem concursos para maternidade. Na época eu entrei em 2 maternidades, na Cruzada Pro Infância, que é o atual Hospital Pérola Byton, e na Casa Maternal optei por proximidade fazendo a meu estágio de obstetrícia como aluno na Cruzada Pro Infância. Foram 3 anos. E aí sim realmente se sedimentou a ideia de, depois da graduação, fazer ginecologia e obstetrícia. Então me formei em 83, prestei o concurso para residência. Na minha época nós éramos 120 alunos, igual ao que é hoje, né? Mas as vagas de residência era metade, 60, 70 vagas na residência. Então eu já sabia de cara que metade da turma não ia ficar na escola. Então era um clima muito pesado, muito ruim, muito competitivo. Então já não é e além disso tinha alunos bons de fora que também entravam na nossa residência, como é hoje também. Então a minha turma, metade da turma ficou, outra metade foram fazer residência em outras instituições, outros hospitais, etc. Eu fui aprovado em primeiro lugar para ginecologia e obstetrícia e fiz toda a minha residência aqui na Escola Paulista. No metade do R3, a mastologia da Escola Paulista, que já existia, começou a se fortalecer bastante. A gente tinha um professor, foi agregado mais um professor em concurso e começou a se fortalecer muito a mastologia dentro da Escola Paulista, tanto na parte clínica quanto na parte de diagnóstico. E eu fui convidado na época, no R3, para, depois de terminar a residência, continuar na mastologia, que é o que eu fiz. Então eu terminei a residência em 87 e já a seguir comecei a frequentar o ambulatório, enfermaria, né, e o centro cirúrgico na área de mastologia. Em 89, ou seja, 2 anos depois do término da residência, eu defendi meu mestrado e a seguir surgiram vagas para concurso. Na época era disciplina, não era departamento de ginecologia, e eu fui um dos aprovados. No meu concurso entraram o professor Cláudio Kemp, que era da mastologia, que faleceu, já falecido, o professor Girão, também já falecido, recentemente o diretor da Escola Paulista de Medicina, e eu. Nós 3 fomos para mastologia, porque a chefia da disciplina da época queria fortalecer bem esse setor. Não era uma disciplina, era um setor. Em 92, 3 anos após o mestrado, eu defendi meu doutorado e virei um docente, um dos 3 docentes da disciplina de mastologia. Com a morte precoce do professor Cláudio Kemp, eu imagino que isso tenha sido há 10 anos atrás, 2012, ou um pouquinho mais, 2008, 2009, eu assumi a chefia da disciplina de mastologia. Na época a gente tinha como professores titulares o professor Geraldo de Lima, já aposentado, e o professor Edmundo Baracate, que depois foi para a USP e se tornou professor titular de ginecologia da USP. Logo a seguir, houve a abertura de concurso para a chefia, para professor titular. Na época, o senhor Manuel Girão era o chefe do departamento, eu era o vice-chefe do departamento. Ele, por não ter conflito de interesse, teve que sair da chefia do departamento e eu assumi a chefia do departamento. Fiquei 6 anos na chefia do departamento. E depois teve concurso para titular. O professor Manuel Girão venceu o concurso. Ele era o titular e eu era o chefe do departamento, mas simultaneamente eu era também o chefe da mastologia. A mastologia na escola cresceu muito, tanto do ponto de vista... A gente sempre tentou um equilíbrio no departamento e em todas as disciplinas. O equilíbrio entre graduação, pesquisa e extensão. A gente via muitos departamentos fortalecendo muito a pesquisa e deixando um pouquinho de lado a graduação e eventualmente a residência. A gente tentou um equilíbrio entre os 3 pilares que a gente acha que é a função do docente e do departamento: graduação, extensão
e pesquisa, pós-graduação. Além da gestão também, que é um quarto pilar, mas aí não precisa ser todo docente ter essa expertise. Aqueles que têm mais vocação viram chefe de disciplina ou chefe de departamento. A mastologia cresceu muito. Hoje, talvez, em termos de pesquisa, hoje a mastologia na Escola Paulista, junto principalmente com a Unicamp, talvez no segundo plano outras universidades, são as que mais pesquisam em mastologia no nosso país. E é uma área crescente que não para de crescer, né? Porque o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher, tirando o câncer de pele, não melanoma, é a neoplasia maligna mais comum na mulher, de um impacto não só em termos de saúde, mas psicológico, social, gigantesco, né? Então a mastologia a gente conseguiu sedimentar bem. Até recentemente a gente tinha dentro da mastologia, dos 4 docentes, 3 eram livre-docentes, e uma era pós-doutora, né? Então é uma disciplina bem forte dentro do departamento e dentro da Escola Paulista. Em relação à minha inserção profissional, o que a escola contribuiu na minha formação? Bom, tudo, né? Eu fiz graduação aqui, residência, mestrado, doutorado e livre-docência. Então, toda a minha carreira universitária foi dentro da instituição. Na minha época de residência e principalmente de mestrado, dentro do nosso departamento, não havia muito estímulo para de aprimoração no exterior, fazer doutorado ou pós-doutorado no exterior. Talvez isso seja uma falha dentro do departamento, não só comigo, mas na maioria dos docentes da minha geração não fizeram doutorado nem pós-doutorado no exterior, né? Diferente de outras cadeiras na época que fortaleciam muito esse aspecto, principalmente as cadeiras clínicas, né? Nefro, endócrino, reumato e assim por diante. Na ginecologia e na obstetrícia não tinha muito isso. Depois começou a ter. Já posterior ao meu doutorado, a pós-graduação, a chefia da pós-graduação do departamento fortaleceu muito a internacionalização da disciplina, e muitos egressos da pós-graduação fizeram pós-doutorado e criaram intercâmbio com instituições principalmente americanas, né? Yale, Fox Chase Cancer Center e outros. Universidade da Califórnia. Então teve bastante intercâmbio em relação a isso, a gente consegue manter ainda hoje, né? E toda a formação sólida que eu tive na escola me propiciou ter uma vida profissional também bem consolidada. Em termos de consultório, a gente coordena hoje 2 serviços de mastologia privados também, né? E o que eu estou fazendo hoje, nos dias de hoje? Eu voltei. A Escola Paulista, diferente de outras faculdades de medicina, todas as chefias são rotatórias, é por eleição. Isso é muito bom, porque não fica sempre a mesmo docente pro resto da vida naquela função. Assim, essa mudança é salutar, oxigena a disciplina, né? Hoje você é chefe, amanhã você não é, né? E isso fortalece o trabalho em equipe. Então eu já fui chefe da disciplina de mastologia, já fui chefe de departamento, e por muito tempo deixei de ser, e agora voltei a chefiar a disciplina de mastologia. Eu coordeno o programa de pós-graduação do departamento de ginecologia, que também é por cada 6 anos vai mudando, ou a cada 3 anos, né, com direito à reeleição. Por indicação do professor Manuel Gerão, infelizmente falecido, eu sou vice-coordenador da Câmara de Pós-Graduação da Escola Paulista inteira. E do ano passado para cá eu virei imortal. Eu sou membro da Academia Brasileira de Mastologia, principalmente em função não tanto da parte social, mas da parte de pesquisa, né? A escola teve muitas mudanças no período que eu estou aqui inserido, né? Na minha época era uma escola menor, todo mundo se conhecia,
todo mundo conhecia os docentes, e eu vejo que essa proximidade foi gradualmente, pela expansão gigantesca que a escola teve, não só em termos de crescimento, mas até do ponto de vista físico, né? Ela espalhou com várias casinhas, a gente passou a se encontrar menos. Isso eu vejo uma coisa que está se tentando resgatar, mas ainda falta muito para ter esse resgate, né? A gente sempre foi uma escola, o pessoal da nossa rival USP sempre chama de escolinha, né? Mas era um termo para eles pejorativo, mas para a gente era um termo ótimo, porque era assim, todo mundo se conhecia, né? Você tinha alguma dúvida clínica, no corredor você já chamava um professor, já tirava a dúvida. Se você precisava de uma avaliação de uma outra especialidade, cruzava dentro do hospital com um colega, era muito mais ágil. E uma outra característica que a escola tinha na minha época, isso ainda mantém, essa intersecção com a cadeira básica. E acho que talvez que isso é uma ideia lá dos fundadores da Escola Paulista, né? Isso que permitiu essa explosão de pesquisa dentro da escola, por exemplo, em relação à Faculdade de Medicina da USP, em que a parte básica na USP, né? Fora do campus lá da Faculdade de Medicina. E essa proximidade, acho que foi um dos pilares que propiciou a escola se desenvolver tanto em termos de pesquisa, sendo tão pequena, né, em relação à gigantesca USP, e com muito menos fomento, muito menos dinheiro aplicado aqui na nossa instituição. Mas ainda sou otimista em relação ao futuro da escola. Acho que o poder de gestão tem que se modernizar, né? Tem que ter um resgate maior dos docentes presencialmente aqui na nossa faculdade, voltar essa proximidade com o aluno, né? Eu tenho alguns alunos de iniciação científica que já na terceiro ou quarto ano já conseguem uma pesquisa para ser publicada em periódico internacional. Então esse resgate, essa interação que é muito comum na cadeira básica, acho que a gente tem que resgatar na cadeira clínica que está faltando. Mas eu sou otimista, né? A gente ainda tem um corpo clínico unido, corpo de docente unido, e a dificuldade é muito grande, né? Nosso hospital está passando uma crise muito grande, mas acho que um modelo de gestão mais moderno, mais enxuto, a gente pode resgatar o Hospital São Paulo, que é a base de todo o ensino, não só da graduação médica, mas da enfermagem, da fono, de outras faculdades ligadas aqui ao campus São Paulo. Na graduação, eu tive professores que a gente brinca mitológicos. É diferente do professor hoje, mesmo me coloco como eu mesmo, né? Tinha professores folclóricos aqui na Escola Paulista. Acho que não tem mais isso. Mas, por exemplo, na anatomia, o professor Prats, acho que foi o professor de anatomia da maioria das faculdades de medicina de São Paulo, que ele dava aula em tudo quanto é faculdade de medicina, né? Ele tinha uma didática, uma elegância muito grande. Ele que foi o que me deu aula inaugural para a minha turma, no Leitão da Cunha, né? Que é aquela aula de respeito ao cadáver, né? Aquela aula clássica para o calouro, né? Um outro professor que marcou muito a nossa formação, a gente tem um viés da ginecologia e da obstetrícia, né? O professor Delácio, que era assim um nome... Ele era mais conhecido no estado do que no país, mas no estado ele formou a maioria dos professores titulares de obstetrícia das faculdades de medicina. Unicamp, Unesp. Ele é responsável pela formação da maioria dos professores de obstetrícia das nossas universidades paulistas. Ele teve muita influência em São Paulo. Em outros estados, talvez mais o Rio tivesse influência, mas em São Paulo. E talvez o professor que tivesse a melhor didática que eu já tenha visto no curso médico, né? Naquela época não era slide, era no giz mesmo. Depois veio a transparência, depois veio o projetor de slide, né?
dupla projeção era o que tinha mais moderno, né? 2 projetores simultaneamente sendo acionados, e depois é que veio o PowerPoint e todas essas novas tecnologias. Então o Delácio realmente foi um professor muito marcante, inclusive foi o paraninfo da minha turma. O patrono foi o professor Rubino, já falecido, da obstetrícia, e o paraninfo foi o professor Delácio. O Rubino, ele estava com a gente todo dia de manhã, né? Principalmente no 6º ano, né? Ele discutia todos os casos na enfermaria com os alunos, então essa proximidade era muito grande, era um professor mais informal, muito brincalhão, então a turma adorava ele, e é aquele professor que estava todo dia conosco, né? Que é uma crítica que eu fiz recentemente aí aqui nessa entrevista, né? Isso está se perdendo. Mas teve inúmeros outros professores na clínica médica, na cirurgia, mas esse talvez, até pelo viés meu já de muito cedo querer fazer ginecologia e obstetrícia, eu destacaria o professor Delácio, da obstetrícia, e o professor Rubino, e na minha formação básica, o professor Prates, da anatomia, o professor Michalani, da anatomia patológica, que ele era um professor, embora do ponto de vista ideológico bem diferente do perfil do aluno de medicina da época, né? Do ponto de vista didático era muito bom, dava uma formação muito boa. São incontáveis. O professor Ribeiro do Vale, eu cheguei até aula com ele, que era da farmacologia. Felício Cinta do Prado, da bioquímica, cheguei até aula com ele, que foi um dos fundadores da Escola Paulista, né? O professor Oswaldo Ramos, que era filho do fundador, né? O professor Jairo Ramos, que fundou, um dos fundadores da escola. O meu contato foi mais na residência mesmo, né? Na graduação nem tanto. Vários professores marcantes. E durante a residência, o professor que marcou muito a minha formação foi o professor, na época, titular de ginecologia, que era o professor Geraldo Rodrigues de Lima, que foi meu orientador de mestrado, de doutorado e me ajudou na minha livre docência, né? Vamos dizer assim, foi meu pai científico dentro aqui da universidade. Lógico que na ginecologia vários outros professores me influenciaram. O professor Carlos Alberto Valente, o professor Edmundo Chada Baracate, mas realmente o meu mentor científico que me estimulou a fazer carreira e pós-graduação foi o professor Geraldo Rodrigues de Lima, que felizmente ainda está vivo, venceu a Covid, ficou quase 2 meses internado, entubado, mas conseguiu vencer essa tenebrosa doença, né? E eu tenho uma história talvez engraçada, não tanto na graduação. Na graduação eu tenho várias histórias engraçadas, mas não posso contar aqui numa entrevista. Mas na minha livre docência, é um concurso que eu fiz em 2002, 10 anos depois do doutorado. Eu não queria fazer muito a livre docência, mas o doutor Geraldo me pressionou, me estimulou tanto, não, você precisa fazer porque a livre docência é o reliquar do docente, né? O docente só vira docente mesmo após a livre docência. Vai te amadurecer muito do ponto de vista de didática, de análise crítica, científica. Bom, depois de anos e anos eu enrolando para fazer, no final, realmente, em 2002, não teve saída, eu fiz a livre docência. É um concurso muito tenso, porque tudo bem que eu era candidato único, mas é um concurso qualitativo, não é competitivo, né? Você não está competindo com ninguém, exceto com você mesmo, né? E numa fase da vida que você já está consolidado profissionalmente, cientificamente, talvez você não queira se expor mais, né? Já se expôs no vestibular, depois na prova de residência, depois no mestrado, doutorado, já no concurso para docente é uma outra exposição, né? Mas é um concurso que realmente amadurece. Se vocês me convidar para daqui 3 dias dar uma aula, eu consigo montar. Eu acho que muito
um tema que talvez eu nunca tenha dado. E talvez muito disso é por causa desse concurso, que era muito puxado. Ele tem uma prova, concurso prático, que na minha época foi uma prova cirúrgica. A gente fazia cirurgia com a banca do lado. Cirurgia já é um estresse, né? Com a banca perguntando, questionando e você operando, o estresse aumenta 10 vezes. Tinha a prova prática, que em geral era uma discussão de um caso clínico, você fazia a anamnese, examinava o paciente, fazia o diagnóstico, apresentava o caso para a banca para discutir. A prova didática, a aula, uma tese, ou na minha época já era a defesa de uma linha de pesquisa, que foi o que eu escolhi, porque já a maioria dos docentes, quando vai fazer livre docência, já tem uma linha já consolidada. Então a aula, na verdade, é um resumo da linha de pesquisa. E uma prova escrita, em que vários temas já que constam no edital. O assessor tem um tema, você tem meia hora para pensar mais ou menos do que você escrever, tem 4 horas para discorrer daquele tema. E os temas são basicamente a ginecologia inteira, né? Desde uroginecologia, oncologia, pélvica, mastologia, ginecologia geral. São escolhido 20 temas, você teria que escolher um e fazer a prova escrita. Ou seja, você teria, quando você faz concurso, você tem que estar super up to date sobre toda a ginecologia. Então é um concurso bem desgastante. E o meu concurso seria numa quinta e sexta. E na segunda-feira, eu já estava finalizando todos os detalhezinhos da aula, dando uma revisada nos pontos, etc. Eu almocei uma maionese. E talvez uma salmonelose, uma shigellose, mais o estresse, eu tive a pior diarreia da minha vida. Pior, eu dormi dentro do banheiro. E eu estava tão mal, com febre. Esse meu colega, que foi cofundador do serviço de combate às DST aqui da escola, o Dr. Carlos Alberto, que era infecto, foi na minha casa, da Plasil, porque eu não parava de vomitar também, Buscopan, me medicou. Daí eu liguei para o meu mentor, né, o professor Geraldo, falei, professor Geraldo, o concurso é quinta, eu estou com a maior diarreia da minha vida, maior infecção gastrointestinal da minha vida, eu não vou conseguir fazer o concurso. Não, Afonso, toma um Buscopan de 8 em 8 que vai melhorar. Não, o senhor não está entendendo, eu estou desidratado, eu não paro de vomitar, de ter diarreia, não vou conseguir, estou mal. Não, fica tranquilo, toma uma Novalgina também, toma Dipirona, que quinta-feira você vai estar bem. E de fato eu melhorei, né? Mas fiz um concurso acabado, né? Super fisicamente muito, mas consegui levar a cabo. Ainda a gente teve, na época a gente sempre fazia uma festinha depois dos concursos, hoje isso meio que acabou, não tem mais. E aí no fim de semana realmente, aí eu dormi 48 horas, porque realmente foi um concurso desgastante. Essa é uma lembrança engraçada que eu tenho da minha livre docência. O mestrado na minha época era escrita, então eu não tenho... E o doutorado, a lembrança que eu tenho, que eu não vi, na época pública, né? Toda a minha família estava me assistindo. Depois a minha mãe contou que meu pai ficou chorando, que o meu pai chorou durante toda a minha defesa. E como a gente ficava olhando para a banca, eu não via a plateia, né? E depois isso ele me contou, quer dizer, minha mãe me contou. Meu pai era uma pessoa muito rígida e dura, então realmente deve ter sido impactante ver o filho dele. Eu tenho mais um irmão que é professor também titular, mas de história, não tem nada a ver com a medicina, mas na época era o membro da família que tinha galgado, do ponto de vista científico, um posto maior, né? E um dado interessante, uma história engraçada também, aí eu vou puxar um pouquinho da família, que quando eu entrei na Escola Paulista,
eu entrei na Escola Paulista, na verdade, eu estudei num colégio que estimulava o aluno a entrar em várias faculdades para depois fazer publicidade. Pegava o rostinho da gente, botava no jornal, colégio tal aprovou tantos alunos da escola tal, e usava a gente para fazer essa propaganda, né? E depois eles davam um livro para a gente de graça. Eu ganhei até o segundo ano um livro de medicina de graça que esse colégio dava para os alunos que tinham entrado em várias faculdades. E daí quando eu entrei na escola, eu entrei em várias, Santa Casa, escola, na época tinha o ZEC, que era, agora é Unisa, né? PUC, PUC de PUC de São Paulo, né, que é em Sorocaba e tal, e escolhi a Escola Paulista, que era pública. E pela qualidade dela também, né? Na verdade, a minha primeira opção foi a Escola Paulista, não foi a USP. Porque eu morava aqui na Vila Mariana, meu pai tinha uma boa imagem aqui da Escola Paulista, o pai dele foi tratado aqui, na Cidade de São Paulo, e eu vim para a escola, né? E não me arrependo nem um pouco de não ter tido como primeira opção a USP. E como eu tinha entrado na escola, tinha entrado em várias escolas, meu pai me falou, o que você quer ganhar de presente e tal, né? Bom, eu imagino que ele estava pensando que eu escolhi um carro, né? Na época era Fusquinha, né? O carro da juventude era o Fusquinha, né? E meu pai era um tabagista inveterado. Ele era jornalista, ele fumava 3 maços por dia. Porque ele tinha que fechar a edição do jornal de madrugada, devia ser um estresse, no meio da ditadura, ele era de esquerda, devia ser um estresse total, né? E eu falei, pai, eu quero que você pare de fumar. E no dia seguinte ele parou de fumar. E no dia seguinte ele parou de fumar, acho que foi um trauma tão grande, né? Ele esperava uma outra coisa totalmente diferente do filho pedir. E acho que isso deu uma sobrevida para ele de uns 10, 15 anos. Porque ele teve doença coronariana, depois câncer de pulmão, mas bem depois. Então acho que isso esticou um pouquinho. Então já desde a época de medicina eu já tinha essa visão da importância da prevenção e tal, né? Era uma coisa na época intuitiva, né? Era um calouro, né? Sabia nada de medicina, mas já tinha uma intuição da importância da prevenção. E na mastologia isso é patente, né? A mamografia é um exame preventivo que detecta precocemente o câncer de mama e salva vidas, né? Então eu já tinha talvez uma intuição em relação a isso. Então a história isso a gente guarda, né? Que impacta é quando eu entrei na escola, que em vez de pedir um carro, eu pedi pro meu pai parar de fumar. E vinha de ônibus para a escola, né? Ou a pé depois. Do doutorado, meu pai ficou chorando o tempo inteiro, eu nem percebi, minha mãe depois contou isso. E da livre docência, que eu tive a maior jeca da minha vida. Ou, nossa, escola, na minha época, como era pequena, tinha tanta coisa, tanto professor folclórico, era difícil, né? Porque a escola sempre teve dificuldade em relação à USP, que sempre teve um orçamento gigantesco, a escola sempre apertada, o Estado de São Paulo sempre crise, não é de agora não, acho que desde sempre, né? E teve muita história triste, mas muita história engraçada também. Na minha época de ginecologia e obstetrícia, o primeiro ano era de cirurgia geral, então a gente vinha, nossa, pro plantão a gente pegava muita coisa trágica e cômica, né, ao mesmo tempo, né? Mas realmente ela dá uma formação em termos nacionais, tá para a passo a USP, né? Sempre tem uma oscilação, né? Uma época a USP está melhor, uma outra época a escola está melhor, né? Mas na verdade nós não somos mais adversários, né? Não inimigos da USP, e isso é bom porque estimula a competitividade, né? O conselho que eu dou aos alunos, inicialmente,
é realmente aproveitar o máximo que a escola tem para oferecer, né? Realmente, diferente da minha época, tem um distanciamento maior entre o professor e o aluno, mas o que a gente fazia, na minha época também tinha, não era tanto, né? Ser rato de enfermaria, né? Ir atrás, não esperar a coisa vir, ser proativo, né? Ir atrás do professor, atrás dos preceptores, buscar o conhecimento, né? Não ser passivo, achando que vai vir naturalmente, ser proativo. Acho que isso que está faltando um pouco na geração moderna, né? Não só de medicina, mas em geral, né? Então, em relação aos alunos, é isso, porque a escola tem tudo a oferecer, mas às vezes a coisa não vem mastigadinha, tem que ir atrás, né? E na residência, também a mesma ideia, ser proativo, né? Apesar de todas as dificuldades que o Estado de São Paulo viveu e vive, ainda dá uma boa formação, né? A gente está vencendo a pandemia, então todas as atividades normais, né, de atendimento ao paciente vão voltar, não é só a Covid, o residente vai ver outras coisas também, né? A proatividade acho que é fundamental, né, para uma boa formação médica e depois uma boa formação como residente. Eu acho temeroso, e isso está sendo cada vez mais comum, o aluno não querer fazer residência, terminar a graduação e já cair no mercado, né? Vai ter um retorno financeiro razoável, né? Mas vai ficar estagnado nesse ponto, né? E eu acho que a residência médica é fundamental na formação. É impossível, não só no Brasil como em qualquer país, a graduação da formação sólida que o médico precisa, né? Mesmo se for fazer uma atividade clínica geral, um programa de saúde da família, tem que ter uma formação mais sólida. E só tem um jeito de fazer isso: morar no hospital, ser residente. Então a residência médica precisa ser bem valorizada pelo aluno, e que é mais cômodo terminar a graduação, dar um plantão, um PSF, ter um ganho financeiro razoável e pronto. Mas para atender melhor o paciente, a residência é fundamental. Então, o conselho que eu dou na graduação é a proatividade e fazer a residência. Não deixar isso no segundo plano, porque a residência é que vai bater um martelo na formação do médico e, no caso aí, do especialista. Ou mesmo um clínico geral. Tem residência em clínica médica, isso vai ser importante se for fazer uma atuação mais básica em saúde da família. Queria finalizar esse bate-papo aqui. Felizmente essa tragédia do Covid-19 está terminando, né? Não acabou, mas está terminando. A gente gradualmente vai voltar às nossas atividades habituais, né? E eu vejo com otimismo, embora eu tenha a nítida noção de que o desmonte do ensino público universitário não é uma política de governo, mas é uma política de Estado. As universidades públicas ainda são as melhores, apesar de todo esse esforço em que elas não sejam, né? Isso porque, por exemplo, não posso falar em relação à USP, mas em relação à Escola Paulista, ainda existe essa união, essa conexão entre os docentes, alunos e mesmo pós-graduandos residentes, para ainda manter viva essa chama da universidade pública de qualidade. Isso talvez seja o maior desafio que a gente vai enfrentar nos próximos anos, porque realmente, não foi esse governo, mas desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que o desmonte, a falta de incentivo à universidade pública cada vez aumenta, nunca diminui, né? Parece que tem que se provar que a universidade é pública. É pior quando a gente vê, por qualquer métrica, que ela é melhor do que a privada, né? A privada visa principalmente ao lucro e formar especialista, mas pesquisa e pós-graduação, nada.
E sem pesquisa e pós-graduação, o nosso país vai continuar, não vai alavancar, vai continuar nesse nível e cada vez menor e dependente dos países que realmente investem pesado em educação, né? Uma época eu visitei 10 universidades dos Estados Unidos, Harvard, Stanford, Princeton, UCLA, várias universidades, e assim, o cuidado que eles têm, o primor que eles têm em cuidar da universidade, né? Tudo bem, lá é um outro modelo, a universidade pública é parcialmente pública, né? Mas a gente tem que seguir esse modelo, de investir pesado na educação, que realmente só isso é que vai diminuir a desigualdade econômica e social que o nosso país tem, né? Como foi feito em outros países, como Japão, Coreia do Sul, etc.